Muy buenos días a todos. Muy buenas tardes a Sudamérica y Recording in progress. muy buenos días, buenas tardes en Sudamérica y en Europa. El día de hoy, tarde en Brasil, tenemos una conferencia muy importante en el cual se unen la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Ageo Mayales del Ministerio de Salud de Brasil junto con la Fundación Osvaldo Cruz, la Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, y de México se unen las Universidades Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana se unen para transmitir el día de hoy que juega también Brasil, por lo cual quienes se conecten tendrán el resultado directo de aquí. Ya se comprometió nuestra moderadora de transmitirnos el resultado del partido de Brasil el día de hoy. Y le voy a ceder la palabra al doctor Mauricio Fidel Mendoza González, profesor investigador del Instituto de Veracruzano de Salud Pública, un gran investigador, y vamos a cederle la palabra y vamos a pedirle a nuestros controladores que nos ayuden a ver el ruido que está por allí y que tengan su pantalla con sonido bajo o apagada para la transmisión del score del partido. Adelante, doctor Mauricio. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación, por la asistencia. Hoy es un tema muy especial y como dice el doctor Noé, pues además un juego muy importante. Entonces vamos a estar pendientes de todo. Tengo el gusto de voy a presentar a las doctoras Mariluce Puesque Vieira y Camila Susana Faller. Las dos son profesoras investigadoras de la Universidad de Oeste de Santa Catarina en Brasil. Antes que nada, una cuestión muy particular, es muy amplia su participación universitaria y académica, es muy vasta la producción científica y el trabajo con estudiantes, pero en particular creo que es muy importante mencionar que la doctora Mariluce es licenciada en Educación Física, tiene un máster universitario en Ciencias del Movimiento Humano, una especialización en Psicología del Deporte, y bueno, esa es la línea que ella ha seguido en este sentido. La doctora Camila es licenciada en Trabajo Social, tiene una especialidad en Metodología de la Enseñanza e Investigación en Educación, un máster en Salud Colectiva y doctorado en Trabajo Social. Muchísimas gracias por su participación y hoy es un placer estarlos escuchando por aquí. Gracias. Gracias. Doctor Mauricio va a coordinar la presentación. La doctora Tainan Barbosa Méndez Barreto. La doctora Tainan es profesora investigadora que colabora con el equipo de la doctora Paulette Calvacanti en la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil y quien habla español de manera fluida y nos va a hacer la especie de traducción cuando se requiera, aunque Camila habla español, pero adelante,
doctora Tainan Barbosa, quien también hoy, como juega Brasil, les agradecemos mucho que a pesar de que es un día feriado, ellos estarán transmitiendo y les pedimos que nos den el score cuando haya gol. Activa su micrófono. Perdón. Buenas tardes a todas y todos. Como dijo el doctor Noé, yo soy Tainan, soy máster en salud pública, salud colectiva. Todavía no soy doctora, me siento muy halagada de estar en este grupo de expertos, he aprendido muchísimo y esta tarde estoy con una misión por apoyar y creer en las investigaciones y el trabajo tan productivo que se ha generado en este grupo de seminarios. Es un gusto volver a escuchar de la doctora Camilia, de Marilucy, de sus estudios y de un tema que es tan sencillo y que es tan actual. De hecho, hay muchas cosas por si discutir, estoy ansiosa por escuchar, tengo la tele prendida acá a mi izquierda, pero soy toda ojos y oídos al seminario que se seguirá y seguro podremos generar muchas buenas discusiones acerca de todo que será presentado por la doctora Camilia y por la doctora Marilucy. No sé si me olvido algo más que quedó de tarea mía, doctor Noé, me haga lembrar si me olvidé algo, pero creo que ya es momento de pasar la palabra a las doctoras para que inicien su presentación, ¿cierto? Así que adelante, compañeras. Cierto, ok. Buenas tardes, boa tarde. Nós queremos agradecer, né, vamos apresentar aqui em português, e a Tainan vai fazer aí as traduções. Agradecemos a oportunidade de compartilhar com esse grupo, né, que já vem aí há mais de 2 anos, trazendo importantes discussões com o tema aí da área da saúde pública, e também ficamos honrados de participar representando a UNOESC, que é a Universidade do Oeste aqui de Santa Catarina, Brasil, e hoje a gente vai apresentar um tema muito importante que trata da saúde mental de estudantes e professores do ensino básico e também de outros níveis de formação, incluindo, né, a rede pública, a rede privada, e pensar que esse tema ele é relevante no sentido de a gente entender, né, os impactos da pandemia que trouxe aí para a saúde mental na área da educação. Então, muito obrigada pela oportunidade. Ok, sou a Marilucy, agradeço a oportunidade de estar participando junto com vocês e de trazer esse tema tão relevante também. Então, que possamos ter um encontro muito bom e que, a partir dos nossos resultados, a gente também possa traçar novas ações pensando na saúde mental na parte da educação. Muito bem. Então, nós vamos passar para a nossa apresentação. Vou compartilhar, então, aqui a nossa apresentação para vocês. Está traduzida, né? Então, que facilita, né, que os colegas, né, possam acompanhar aí as discussões na língua espanhola, ok? Todos estão conseguindo ver aqui a nossa apresentação? Sim? Sí, muy bien, se ve muy bien, gracias. Ok. Então, como mencionamos, vamos apresentar esse tema que se intitula Saúde Mental de Escolares e Professores, né, na área da educação. Nós estamos lançando agora em dezembro, né, no dia 14, né, um livro que, inclusive, podemos compartilhar o link, que ele é um e-book, que se intitula Impactos da Pandemia do Covid na Educação no Município de Chapecó. Então, nós vamos contar um pouquinho da história, de onde que surge, né, a justificativa desse tema, como que foi pensado, né, a questão da metodologia e quais são os resultados que a gente encontrou e que resulta, então, nesse trabalho, que é uma publicação construída por vários autores, vários professores, né, que estiveram envolvidos na pesquisa aplicada, né, na pesquisa de campo, e que
trata sobre vários eixos, né, vários assuntos que referem aí à questão dos impactos da pandemia na educação, e hoje nós vamos trazer aqui a questão sobre a saúde mental, né, como que o Covid, né, ele veio acirrar, de certa forma, a saúde mental de escolares e professores na área da educação. Nós vamos trazer aqui, né, esse ponto de partida, que é a questão da onde nós estamos, né? Nós somos brasileiras, né? Estamos aqui no Sul, né? A gente já teve a oportunidade de participar desse seminário, e aí vocês, né, quem conhece o Brasil, sabe que o Brasil ele tem uma extensão geográfica enorme, né? É um país com uma diversidade cultural e também com essa característica, né, de uma superpopulação. Já chegamos a mais de 220 milhões de brasileiros, né? E nós estamos aqui no Sul, né, em Santa Catarina, precisamente, então, em Chapecó, que é um município do oeste de Santa Catarina, né? O que significa, né, que a nossa investigação, a nossa pesquisa, ela parte desse município que tem mais de 220 mil habitantes. Então, a gente diz que Chapecó é a maior cidade do oeste, né? E ela também tem algumas características aqui muito presentes do agronegócio, né? Então, é uma cidade que tem muitas oportunidades, né? É uma cidade que vocês, né, os colegas aí do México, enfim, Colômbia, todos os países que fazem parte desse seminário são convidados a nos visitar e também conhecer Chapecó, que é uma cidade muito hospitaleira, né, e que tem muitos atrativos também característicos aí do nosso país. Muito bem, então vamos falar da nossa investigação, né, da nossa pesquisa, que nós chamamos, né? Nessa introdução, nós vamos trazer alguns dados referentes às características de quem são os nossos estudantes brasileiros. O Brasil é um país jovem, né? A gente diz que é um país que nós temos uma crescente, né, aí com relação ao envelhecimento, mas nós temos um número bastante expressivo, né, de crianças, adolescentes e jovens. E os escolares, né, chegam a mais de 53 milhões, né, que a gente diz que estão nessa fase escolar até os 18 anos. Muito bem. Então, pensando nesse público, que é um público importante, né, e a política da educação também é uma área importante que se articula com a saúde, né? Quando a gente fala em educação, nós lembramos dos direitos, né, sociais previstos na Constituição brasileira, dentre os quais a saúde e a educação. E as políticas públicas brasileiras, elas têm uma característica do que a gente chama de integração. Nenhuma política é resolutiva em si mesma. Então, pensar na educação é também a gente pensar na saúde. Inclusive, nós temos programas específicos que se trata sobre saúde na escola, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, estar atuando dentro das escolas, né, e trabalhando as questões de promoção da saúde, especialmente aí de toda a comunidade escolar, seja professores, familiares e também os estudantes. Bem, a nossa educação no Brasil, ela, desde a Constituição de 88, né, a gente sabe que, se tratando de um direito, ela teve muitas, podemos dizer que se alcançou muitos indicadores, né, com relação à inclusão na escola, né, mas pensando que não basta somente o ingresso, né, tem que também se pensar na qualidade. E esse é um desafio, né, para as políticas públicas de educação, pensar na qualidade do ensino. E já se refletia antes da pandemia questões que versavam a questão da saúde, né, de escolares, de jovens, de crianças, e também dos professores, né, que a sobrecarga, né, de trabalho, estresse, enfim, tudo isso que volta à saúde mental e à qualidade de vida, que já havia, né, um sofrimento desses grupos e notado aí pelas políticas públicas, ou seja, não só, né, se identificando com esses fatores de saúde mental, o próprio grupo de professores e estudantes, mas também isso refletiu
refletindo na saúde, né, do SUS, né, que já havia muitas questões sendo trazidas e debatidas e se pensando estratégias de como trabalhar a questão da saúde mental desse grupo. Com a pandemia, o que nós percebemos, né? O que a gente chama esse acirramento, o agravamento dessa questão da saúde mental. Então, a pandemia, no caso brasileiro, né, a gente sabe que o Brasil foi um dos países mais afetados com relação ao Covid, né? Até agora, no final de novembro, nós alcançamos mais de 680 mil pessoas que morreram de Covid. E lembrando também que a gente está com uma nova crescente aí de casos, né, no Brasil nesse momento, né, o que reflete também um alerta para se pensar na proteção e se pensar também em estratégias de prevenção. Muito bem, com o Covid, não só para a área da saúde, para a educação, mas todos os setores, eles vivenciaram a questão das vulnerabilidades, as vulnerabilidades econômicas. Vejam, nós temos mais de 33 milhões de trabalhadores, né, que recebem até um salário mínimo, mais ou menos esse valor aí, 4.500 pesos. O que isso implica na qualidade de vida, porque essa renda ela é insuficiente para garantir, né, a moradia, a alimentação adequada, enfim, todos os direitos sociais da população. Então, com a pandemia, nós tivemos a questão, né, da pobreza, e que isso vem a refletir diretamente aí também na área da educação. Bom, com relação ao Brasil, antes da pandemia, né, alguns dados para a gente comparar o que isso acontecia antes e agora o que vem sendo presenciado na área da educação. De cada 10 crianças, 6, né, adolescentes vivem em pobreza, ou seja, nosso país, né, para quem conhece, é um país em desenvolvimento, tem características, né, muito particulares, como eu falei, nós estamos aqui no Sul, a gente vê o índice de desenvolvimento humano diferenciado de outras regiões do país, como o Norte e o Nordeste, mas, por outro lado, sim, né, o Brasil ele se caracteriza, né, por vivenciar vulnerabilidades decorrentes do que a gente chama dessa pobreza multidimensional. E o que a pandemia trouxe, né, segundo os dados aí, é que nós tivemos essa crescente de 10% a partir, né, do que a gente já tinha, ou seja, então nós já vivenciávamos desafios, problemas complexos e agora ainda mais. 20%, mais de 20% das crianças ou de adolescentes que estão na faixa escolar de 4 a 17 anos, têm algum direito da educação violado. E o que isso quer dizer? Né? A gente tem quase 1.400.000 crianças que estão fora da escola, nós temos a questão das defasagens, nós temos também mais de 13% que estão na escola, mas são analfabetos ou em atraso escolar, o que isso quer refletir, né? A questão da qualidade do ensino. Então, é um desafio criar estratégias, instrumentos que possam realmente, né, fazer com que a educação ela seja transformadora, né? E traga, de fato, esse desenvolvimento, né? Nos vários aspectos, não só de aprendizagem, mas uma formação, né, para todas as perspectivas, né? Formação cidadã, crítica, reflexiva, e que isso, né, se a gente não tem esses instrumentos didáticos, pedagógicos, isso vai ser comprometido. Nós temos também, na pandemia, nós tivemos a questão dessa mudança do modelo presencial para o modelo remoto, né, que a gente chama online. E com isso, nós nos sentimos assim desafiados a atender essa necessidade dos estudantes e de professores com relação ao acesso à tecnologia, acesso à internet, a computador, ou seja, mais de 50% dos nossos alunos não tinham computador para estudar, para acompanhar as aulas online. Então, como, né, construir tudo isso, né, vivenciando, né, a pandemia, articulando isso com os poderes públicos do município, do Estado, da União, para dar conta de todas essas consequências. Muito bem. Com relação à questão da saúde mental, né, do que a gente tenha trazido aí nas pesquisas brasileiras,
que tratam o assunto, nós entendemos que a pandemia ela tenha acirrado, né, aumentado aquilo que a gente diz que são os sintomas, né, as queixas, né, os alunos sentindo-se deprimidos, né, sem interesse, né, por aquele formato online, né, a questão também da desatenção, né, de estar ali na frente do computador, acompanhando as aulas, acompanhando, né, as tarefas, isso foi muito desafiador. Isso trouxe ansiedade, preocupações, medo, né, tanto para os escolares quanto para os familiares que precisavam acompanhar, e aquilo que era a tarefa da escola, né, de ensinar, então se transfere, né, para que os pais, as famílias em home office, elas tivessem que fazer esse trabalho, né? Isso vai trazer preocupações e implicações também para os familiares. Além disso, né, aquele sentido, né, da infância, que é estar com o outro, com os coleguinhas na escola, brincando, interagindo, isso daí parou de acontecer, né, porque houve isolamento social. Então, as crianças acabaram também se ocupando muito mais dos equipamentos eletrônicos, né? Utilizando muito mais, ficando muito mais tempo aí na internet, enfim, e isso também, né, era o momento, né, implicava isso, não havia, né, essa possibilidade da interação social, acabava se focando em outros atrativos, que no caso, o celular tem sido um. Com relação à educação e a questão das desigualdades, né, de aprendizagem, né, como eu mencionei antes, a gente tem um número expressivo, aí, mais de 1 milhão, né, de adolescentes que estão fora da escola, ou seja, então, por mais que seja um direito, né, social garantido, ainda é preciso pensar nesse acesso. Além disso, nós tivemos a queda de aprendizagem, que reflete no que a gente chama de atraso, né, de acesso aos acessos, inclusive à tecnologia, né? E, além disso, aqueles que estavam ingressando na escola, que são as crianças, né, de 6 a 7 anos, elas não foram alfabetizadas. Então, esse reflexo, ele vai pendurar aí por décadas, quem sabe, dizem os especialistas, porque essas crianças que não foram alfabetizadas, né, elas vão, como se fala, né, elas vão adentrar em níveis seguintes com essa defasagem. E a questão da saúde da criança, associado aí à saúde mental, nós tivemos mais de 1.500 mortes de crianças, né, pelo Covid, lembrando também que nesse período do Covid, nós temos uma baixa cobertura de vacinas de crianças. Além disso, muitas crianças deixaram de ser atendidas, avaliadas, acompanhadas pela rede de saúde, no sentido de acompanhamento médico, né, pediatra. Enfim, então, como eu mencionei, né, não é só pensar nas questões, né, escolares, mas toda a questão da saúde da criança, desse adolescente e os aspectos aí de saúde mental. Com relação aos professores, né, também nós sentimos, né, as pesquisas, né, brasileiras sobre esse assunto mostram que os professores tinham poucas habilidades com tecnologias, porque foi uma experiência inédita. Se tinha o conhecimento e a habilidade de trabalhar presencialmente, né, naquele formato tradicional, expositivo, de ir para a sala de aula, mas não de utilizar as tecnologias. Inclusive, muitas escolas não tinham nem computadores, internet, e isso, né, levou a que os professores também sofressem essa pressão, né, das instituições. Bom, agora vocês têm que transmitir aula por esse aplicativo, por essa ferramenta. Então, foi uma corrida também para os professores se especializar e tentar dar conta desse momento. Os professores mencionam, né, que nesse home office, nesse modelo online, quase 77% disseram que aumentou, né, essa atividade de trabalho, justamente porque ficavam ali o tempo todo interagindo com os alunos, tentando fazer o melhor, né? A gente sabe do esforço dessa categoria de fazer o melhor e se adaptar e atender e não deixar os alunos aí sem esse apoio, né? E as formas que se dava era pelo WhatsApp,
era por vídeo chamadas, era por vídeos disponibilizados, era por apostilas, ou seja, então, né, os professores fizeram um grande esforço aí para atender às necessidades dos alunos. Com isso, a gente vê também uma fragilidade emocional dos profs, né? Justamente porque, né, estavam vivenciando a pandemia. Nós vamos trazer os dados aí de quantos que, na nossa pesquisa que a gente fez, quantos que foram contaminados, tiveram que se afastar, né, que tiveram perdas familiares também. Então, tudo isso reflete na sua saúde mental. Além disso, né, para quem estava em casa, continuava a sua rotina, né? A sua rotina de trabalho, mantendo aí as suas atividades domiciliares, tendo que atender às necessidades da família e também desenvolver o seu trabalho, né, como professor, ou seja, muitos deles não tinham nenhum lugar reservado para transmitir essas aulas. Então, a sobrecarga desse trabalho aí durante a pandemia. Bem, então esse trabalho ele se justifica justamente, né, porque ele busca compreender o que foi, né, buscar entender a questão da saúde mental, né, da saúde física também, porque é uma pesquisa que traz várias subcategorias de análise, né, como eu mencionei, aqui a gente vai tratar só da saúde mental de professores e alunos, mas a gente analisou processos de ensino-aprendizagem, uso de tecnologias, a questão do papel da gestão, enfim. Então, no município de Chapecó, justamente para que a gente pudesse entender o que foi essa realidade para o município, né? Visando, então, a gente pensar daí estratégias de enfrentamento desta realidade. Eu vou contar para vocês agora, de forma bem breve, né, como que foi a construção desse projeto, né? Vou passar aqui nesse slide que trata do Instituto BRF. Se vocês não, né, têm conhecimento, a BRF é uma das maiores companhias de alimento do mundo. Ela atua em mais de 127 países e ela atua na área de alimentos. E aqui em Chapecó a gente tem, né, um estabelecimento, né, uma instituição que atua aqui em Chapecó, né? São mais de 100 mil funcionários em todo o mundo, né, que são colaboradores aí desta instituição. E aqui em Chapecó tem um número significativo de colaboradores, né? Acredito que seja aí mais de 5 mil colaboradores, né, vinculados a essa agroindústria. E eles têm um instituto, que esse instituto ele financia projetos sociais. E aí, em 2020, né, quando veio a pandemia, eles abriram um edital para chamamento público para financiar várias áreas, dentre elas fosse a questão de pesquisas. E nós, como UNOESP, como universidade comunitária, a gente se inscreveu, concorreu a esse edital e fomos contemplados, né, para a gente desenvolver uma pesquisa sobre a educação. E aí, então, surge, né, esse objetivo que seria analisar, né, os impactos da pandemia no município de Chapecó. Como eu mencionei aqui, é um recorte sobre a saúde mental. Então, nós vamos apresentar depois, né, essa amostra, né, que público que a gente alcançou, né, considerando que a gente tem mais de 50 mil, né, sim, estudantes em Chapecó, né, então a gente constituiu uma amostra, né, para e também professores, né, e a partir disso, né, a gente entender a saúde mental, no caso, aqui dos escolares e dos professores, e aí, a partir disso, nós constituir com essas redes, né, que sejam as escolas, uma rede de interlocução e trabalho, né, porque nós tínhamos suposições daquilo que já tinha se realizado pesquisas brasileiras sobre esses impactos da pandemia, mas nós gostaríamos de saber o que eram os impactos no nosso local, né? Considerando também que Chapecó, como eu disse, é uma cidade com bastante representação populacional, e isso traria uma visibilidade, né, para a gente entender contextos parecidos, né, cidades aí que possam entender essa realidade e isso subsidiar também para que os municípios menores ou, né, municípios desse porte pudessem comparar esses dados e aí entender esses resultados e pensar as estratégias para a gente trabalhar a saúde mental.
Então, agora eu vou passar para a minha colega, né, Mariluz, que ela vai trazer como que foi feito esse trabalho, desenvolvido esse trabalho do campo, essa pesquisa, e os dados, né, os principais resultados aí que versam a questão da saúde mental dos escolares e professores. Então, esse estudo, né, essa investigação, ela parte de um estudo quantitativo, descritivo, transversal e também de campo, né? Nós pesquisamos em torno de... Só um pouquinho... nós pesquisamos em torno de 837 discentes, sendo 340 da rede municipal, 164 da rede estadual, 318 da rede particular e 15 da federal. 15 da federal porque nós só temos um Instituto Federal de Santa Catarina aqui em Chapecó, então por isso esse número menor. E dentro na parte dos docentes, nós investigamos 568, sendo 334 do ensino fundamental anos iniciais, que corresponde do 1º ao 5º ano, ensino fundamental anos finais, que corresponde do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, que tem a 1ª, 2ª e a 3ª série. E 234 professores, que corresponde à educação infantil, que vai desde o 0 até os 5 anos. Então, em relação ao instrumento que nós utilizamos, nós fizemos uma anamnese com eles, com algumas características, né, sociodemográficas, onde para os estudantes nós investigamos 5 questões e para os docentes 12, voltadas à característica sociodemográfica. Em relação à saúde na pandemia, os 2 instrumentos foi o mesmo, tanto para professores como para estudantes, né, com 8 questões bem objetivas. E na questão dos estudantes, para verificar o nível de ansiedade, nós usamos o inventário de Beck, proposto por Cunha, 2001, e para os docentes, a escala de RED, proposto por Zygmunt e Snet, 1983. Lembro que essa escala de RED, ele investiga tanto a ansiedade como a depressão. No caso, essa escala ela tem 7 itens, né? São 14 questões ao total, e investiga 7 itens para a ansiedade e 7 itens para a depressão. E a escala também, de RED, ela classifica de 0 a 7 pontos como ausência desses transtornos. De 8 a 10, uma possível, né, uma possível ansiedade, uma possível depressão. Já de 11 a 21 pontos, já é considerado que o indivíduo tem uma provável ansiedade e depressão. E como é que surgiu a coleta de dados, né? Primeiramente, como envolveria escolas municipais, estaduais e particulares, eu fui até as escolas, né, juntamente com um grupo aqui da UNOESC, pedir autorização na Secretaria Municipal de Educação, que corresponde a 86 escolas municipais, na Coordenadoria Regional de Educação, que corresponde às escolas estaduais, e tem em média de 30 a 32 escolas também, e também nas escolas particulares, que compreendeu desde o centro infantil até as escolas de ensino médio, que compreendeu uma média de 20 escolas particulares, né? Então, foi realizado o convite para que todas participassem. O questionário que foi enviado, a gente optou por enviar via Google Forms, até porque a coleta de dados foi realizada entre maio e agosto, e ainda nós estávamos também vivendo um pouco a questão do Covid. E por seguir a questão da Lei de Proteção de Dados, nós enviamos esse questionário para os coordenadores, e foi por meio dos coordenadores que o questionário foi para os professores e para os alunos.
Para os professores, no próprio questionário, foi o termo de consentimento livre esclarecido, e para os alunos, o termo de consentimento livre esclarecido, ele foi impresso e enviado para os alunos. Então, só respondeu o questionário aqueles autorizados pelos pais, né, para participarem da pesquisa. E os mesmos também foram respondidos na própria escola ao mesmo tempo, só que individualmente, e foram mediadas pelo coordenador de cada escola. O programa que a gente utilizou para fazer a parte da estatística foi o SPSS, e nós usamos os testes de frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão, porque o nosso principal objetivo era fazer uma análise e identificar os casos, né? Não fazer comparações. A partir disso, nós fizemos a caracterização dos discentes. Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados dos discentes, depois dos docentes, né? Com exceção da caracterização que eu falo no geral, tá bom? Então, a questão dos docentes, nós tivemos 552 alunos do 8º ano e 285 do ensino médio. Aí pode vir a pergunta, o porquê o 8º ano e o ensino médio? O 8º ano, porque em 2020, eles estavam na transição do 5º para o 6º ano, isto é, dos anos iniciais para os anos finais da educação básica. E o 3º ano do ensino médio, por estar também na transição do ensino fundamental anos finais para o ensino médio. Então, por isso que nós optamos para fazer a pesquisa somente com os alunos do 8º e do 3º ano, e até pela fácil compreensão do questionário. A idade média dos alunos do 8º ano era em torno de 13,21 e do ensino médio 16,82 anos. O que prevaleceu em termos de sexo foi o sexo feminino, com 57,8% do sexo feminino, participantes do estudo. 47,7% relataram que moram com os pais, mães e irmãos. E 46,5% declaram que na família apenas 2 membros trabalham fora. Então, a gente fez uma caracterização também para saber quem eram esses alunos. Em relação aos docentes, nós tivemos uma média dos professores de ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio, uma média de 40 anos de idade, e da educação infantil, uma média de 37 anos. Já também, a maioria que respondeu o nosso questionário era do sexo feminino e casadas, e o número de filhos varia entre 1 a 2 filhos. Então, isso é um dado importante, porque quando a minha colega Camila comentou a questão da pandemia, as aulas em casa, por ser do sexo feminino também, as mulheres tinham todo o processo, né, do cuidar dos filhos, acompanhar os filhos, né, e também cuidar da casa, né, de toda a estrutura. Então, tinha tudo isso interfere nos nossos dados, né. Pessoas que moram com os professores, de 1 a 3 pessoas. Então, a gente percebe que as famílias eram pequenas. E a maioria são responsáveis tanto pelo seu próprio sustento, como contribui parcialmente com o sustento da família. E também a maioria reside em casa própria já quitada. Além disso, na educação infantil, eles recebem em torno de mais de 4 salários mínimos. Já na questão dos anos iniciais, finais e ensino médio, que trata-se de docentes, inclusive pedagogos e especialistas, recebem na faixa de 2 a 4 salários mínimos.
A formação acadêmica principal deles é graduação e especialização. Em relação à saúde física, percebe-se que a maioria, ela não pratica nenhuma atividade física. E aí a gente também sabe que isso é um dado, até por alguns estudos, que interfere na sua saúde mental. A maior parte dos professores da educação infantil e dos fundamental anos iniciais são pedagogos, né, e admitidos por contrato temporário. Aqui nós temos, a gente chama de professores ACTs, que são professores contratados para dar aula durante o período letivo, tá? E tem os professores efetivos, que aí eles são contratados para dar sequência, mas os contrato temporário é somente por um ano, né, pelo ano letivo. E os professores de educação infantil e ensino fundamental também, eles atuam por volta de 1 a 5 anos, e os do ensino médio fundamental, anos finais, por volta de 6 a 10 anos. Em relação agora, voltando à questão, principalmente aos alunos, aos discentes, ao analisar a saúde deles em 2020 e 2021, dos 837 alunos investigados, 295 tiveram Covid, 517 fizeram teste, e 25%, que equivale a 209, perderam algum familiar. Além disso, 327 dos alunos apresentaram problemas de saúde, sendo que destes, a maior parte foi da rede particular de ensino. E quando a gente observa mais relacionado à saúde mental, na parte da irritabilidade, estresse, ansiedade e até a questão da tristeza, que são sintomas, né, tanto de ansiedade como de depressão, nessa tabela que a gente apresenta por níveis de redes de ensino, a rede federal, estadual, municipal e particular, a gente percebe que em todos os itens houve um grande número de alunos que percebeu o aumento desses sintomas. Porém, a gente observa que na rede particular de ensino, esta percepção foi maior, e na rede federal também. Aqui em Chapecó, para vocês entenderem um pouco esses resultados, tanto a rede federal como a rede particular, eles não perderam aula. Eles tiveram praticamente algumas escolas um dia só para se estruturar, porque ambas as escolas tinham plataformas de ensino, já estavam trabalhando com plataformas de ensino. Então, esse processo foi um pouco, a gente associa muito a questão da cobrança em relação dos professores aos alunos em relação aos conteúdos, porque o estudo não parou, ele apenas modificou, né, do presencial para o online. Porém, a rede estadual e a municipal, eles já tiveram um tempo maior para se reestruturar. Muitas escolas não tinham plataforma, não tinham acesso à internet, e isso diminuiu um pouco a participação dos alunos nas aulas, né? Então, a gente percebe esse aumento da irritabilidade, do estresse, da ansiedade, dos momentos de tristeza, muito mais no particular do que no federal. Já quando a gente associa a questão do nível de ansiedade pós-pandemia, né? Essa tabela, ela representa os dados atuais, né, verificados agora de maio a agosto. A gente percebe que essa ansiedade, o nível de ansiedade, ele diminuiu. Porém, na rede particular de ensino, ainda esse nível de ansiedade está muito presente. Se nós analisarmos o nível moderado e o grave na rede particular, nós vamos ver que temos mais de 50 alunos
com esse transtorno provável, né, com um nível moderado e grave deste transtorno. Então, isso é preocupante, sim, e cabe tanto aos profissionais da área de saúde como aos profissionais da área da educação estar atentos, né, e tentar reverter essa situação. E quando a gente observa o nível de ansiedade dos estudantes por anos de ensino, a gente também percebe muito que no ensino médio, o nível moderado e grave está com 50%, né? E muito mais do que no 8º ano. Por que esse processo? Como os dados foram buscados com alunos do ensino médio, então, todo o transtorno do presencial para o online, eles também tinham a preocupação com a questão do processo, porque no 3º ano eles já passam a pensar numa graduação, né? Eles já passam a pensar na formação profissional deles, né? No trabalho deles. E isso também pode estar alterando esses níveis de ansiedade, né? E aqui eu fiz uma tabela só para a gente comparar um pouquinho, né? Eu apresentei os dados antes e após a pandemia, mas aqui eu trago para vocês terem uma ideia do aumento da ansiedade durante a pandemia, que foi de 72,4% a percepção dos alunos, e após esse nível baixou, mas ainda a gente é bem preocupante, né? Porque mais de 50% eles apresentam, sim, esse nível de leve a grave, né? Então, isso é muito preocupante. Agora eu passo à professora Camila, que fará a discussão desses dados e irá apresentar também alguns estudos aqui do Brasil, né, que falam sobre esse tema. Não. Então, né, como nós comentávamos, né, no início dessa apresentação, a questão da saúde mental de escolares no Brasil, ela já era uma preocupação antes da pandemia. Então, hoje, a gente, na área da saúde, a gente tem um serviço que se chama Centro de Atenção Psicossocial, é o CAPSI, que atende, né, transtornos graves para crianças e adolescentes, né, especialmente, também na área da saúde. E a gente já tinha, dentro desse serviço, várias, né, o que a gente chama, né, uma demanda reprimida, ou seja, muitos casos, né, levando a casos graves de suicídio, automutilação, enfim. E aí vem a pandemia, né, e isso, né, essa questão, ela é acentuada. Então, a questão da ansiedade, né, tem os termos aí, a definição, né, teórica, né, que é esse sentimento, né, essa sensação, né, essa sensação, inclusive corporal, né, de frio na barriga, de batimentos cardíacos, de falta de ar, né, a síndrome do pânico, até no depoimento de alguns diretores, né, a gente recebia alguns alunos na sala do diretor, dos professores, se queixando de síndrome do pânico, né, de se sentir com ansiedade, eventualmente, antes da pandemia, né, tinha essa demanda e os professores acolhiam, faziam o acolhimento desse sofrimento dos alunos. E agora, diariamente, né, se recebe alunos, né, com essa queixa. Então, isso leva-nos a pensar, né, que estudos que já vinham acontecendo no Brasil, veja, de 2007, 2013, 2018, né, justamente desses níveis de ansiedade que já se trazia, já se falava, né, já se apontava para esse ambiente escolar. E agora, com a pandemia também, como diz, né, a prof. Mariluce, nós temos questões graves e moderadas, que isso é muito preocupante, né? E se pensar num serviço que vai dar conta dessas necessidades, é a gente pensar em políticas públicas que vai além da escola, porque a atenção na saúde, ela vai se dar fora da escola, né? Ou seja, o SUS, ele vai ter que se estruturar para tal.
Então, a questão da ansiedade, né, e como um tema, né, de investigação, de pesquisa por várias áreas, né, dentro da psicologia, da psiquiatria, da área da medicina, tá? Entende-se, né, que ela é um tema recorrente não só para escolares, né, para a população mundial, ou seja, a Organização Mundial da Saúde já alerta, né, para que os adultos também, né, idosos, inclusive, tenham, né, sintomas, tenham apresentado, né, nessa última década, tem aumentado a questão da ansiedade como como diagnósticos aí, né, da população. Então, a ideia de a gente estudar sobre esse assunto, pensar, né, que para a educação, né, a gente precisa articular as políticas de saúde e educação para dar conta, né, dessas situações, desses jovens, porque, como nós mencionávamos, o nosso estudo é para alunos, né, por exemplo, no caso brasileiro, do ensino médio, eles estão terminando, né, o que a gente chama o ensino médio, essa fase, esse nível, e aí eles já estão ingressando no mercado de trabalho e na universidade. Então, a questão de que é uma fase, né, a adolescência também, pelas características, é uma fase importante de se promover e se pensar, né, os aspectos não só dessa transição, né, biológica, mas essa transição também psicológica, né, que precisa de apoio para que eles possam, sim, chegar na vida adulta, né, com qualidade de vida e saudáveis. Então, a questão desse cenário, né, da pandemia implica também para essa categoria de professores. E nós, como professores universitários, né, também sentimos, acredito que os colegas aqui também todos são professores, maestros da universidade, eles sentem a tensão do momento da pandemia, de sentir as dificuldades, não? De ser maestro da universidade também, não? Então, assim, pensando, agora fiz um portunhol aqui, pensando que, né, não só para os professores dos níveis, né, escolares que são né, de ensino da educação infantil, do ensino fundamental, médio, mas também para os professores universitários, né? Sentimos essa insegurança, esse medo, essa tristeza, e também isso refletiu, né, para todas as categorias de professores. Então, aí agora eu vou passar a falar sobre os resultados voltados aos professores, né? Então, no ano de 2020, dos 568 participantes desse estudo, 284 tiveram Covid, 486 fizeram teste e 137 perderam algum familiar. Já em relação à saúde, no ensino fundamental, anos iniciais e finais e no ensino médio, 167 professores apresentaram problemas de saúde, e na educação infantil, 113. Analisando por rede, esse número de professores afastados, ele foi maior na rede municipal, o que a gente acredita que foi justificado até pelo número de alunos, né? Pelo número de professores que foram investigados, né? Quando a gente olha a questão da percepção dos docentes em relação à sua saúde, nos itens de irritabilidade, estresse, ansiedade e tristeza, aqui eu tive que dividir a tabela, a gente percebe que houve um aumento muito grande também no período pandêmico, em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio. E na rede particular de ensino, houve um aumento da irritabilidade maior no ensino fundamental, anos iniciais até o ensino médio, e na municipal, na educação infantil. Lembro que na municipal, a maioria dos professores que responderam foram também da educação infantil. E aí, quando a gente observa a questão do estresse, também houve um aumento em ambos níveis de ensino, em ambas redes de ensino, né, também. Porém, a gente percebe um aumento maior também na rede municipal, né? Na educação infantil,
e na rede particular de ensino, no anos iniciais e ensino médio. Já na questão da ansiedade, é visível a tabela também que houve um aumento, né, um número muito expressivo de professores que perceberam esse aumento da ansiedade, porém, em todos os níveis de ensino, esse aumento foi perceptível mais na rede municipal, certo? E na questão do ficou muito triste, em relação à tristeza, também houve um aumento, né, na percepção dos professores, e neste caso, a questão, a gente percebe muito que na educação infantil ficou na rede municipal e na rede particular de ensino. Quando a gente observa o nível de ansiedade e depressão dos docentes nas diferentes redes de ensino e níveis atual, né, no momento atual, a gente percebe que o maior número ficou como improvável. Mas, como se aproximou muito dos 50%, a gente deve fazer uma análise voltada aos níveis possível e provável de nível de ansiedade, né? E ali a gente observa que 55,6% da educação infantil e 51,8% do ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio, estão entre os níveis de possível e provável nível de ansiedade, que também é muito preocupante, né? E na rede municipal de ensino, na educação infantil, é o que apresentou o maior índice, né? E na rede estadual de ensino, nos anos iniciais e finais em ensino médio, também foi o que aumentou esse índice. Já em relação ao nível de depressão, nós podemos perceber que houve uma diminuição, né, em relação ao que eles sentiram antes, e que 59,4% dos professores de educação infantil e 62,3% do ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio, eles não apresentam riscos de depressão. Porém, 45,7% da rede estadual de ensino, eles estão com um nível possível e provável de depressão. Quando eu faço uma análise do antes e do após, né, dá para perceber que os níveis, tanto os níveis de ansiedade como os níveis de depressão baixaram, mas ainda é preocupante, porque 55% dos professores da educação infantil e 51,8% estão com possíveis e prováveis índices de ansiedade. E nessa tabela também é possível ver que os níveis de ansiedade são maiores do que os de depressão, né? Então, a gente consegue visualizar isso, que o grau de depressão é menor do que o de ansiedade nos professores. Aqui, a gente analisando também a questão da depressão, né, trago esta tabela com um índice de 59,4 e 62,3, né, menor do que no período de estresse e da tristeza, da percepção dos professores, né, que isso também ressalta um número bom, razoável, né, que a gente percebe que não houve um aumento, mas 40,6% da educação infantil e 37,7% do ensino fundamental, anos iniciais, ensino médio, tem probabilidade de desencadear uma depressão. E aí entra a questão também de alguns estudos que a gente traz relacionados aqui no Brasil, inclusive a questão de São Miguel do Oeste, que é uma cidade próxima aqui de Chapecó, que em 2008, de 373
profissionais da educação, eles retratam, né, que os sintomas de ansiedade estavam presentes em 41,1% dos professores da rede municipal e em 60,3% na rede estadual. E a depressão está presente em 73,7% dos professores e em mais de 50% dos professores da rede estadual. E aí temos outros estudos, né, como Santos, Calda e Silva, em 2022, na Bahia, né, e Sergipe, onde 22% apresentaram níveis de ansiedade, estresse e depressão. Costa e Silva, no Vale da Paraíba, em São Paulo, 105 professores entrevistados, 41,9% apresentaram níveis de depressão e ansiedade. A Freitas et al., em Montes Claros, norte de Minas Gerais, de 150 professores, 65,4% apresentaram um nível normal de ansiedade, e 50% um nível normal de depressão. E a Souza, em 2021, com 733 professores, 92 correlacionam positivamente com scores de estresse, ansiedade e depressão. Jorge et al., também, em Catanduva, São Paulo, com 70 professores, ressalta que a relevância é maior da ansiedade do que a depressão durante o período pandêmico, o que corrobora com o nosso estudo, né? E aqui os nossos resultados também. Então, a depressão, né, ela é mencionada como problema também de saúde pública, né? Mas muitas vezes ela é ignorada. A gente sempre, muitas vezes, a gente pensa somente na ansiedade e às vezes é difícil aceitar o quadro depressivo, né? E Leão, ele ressalta que 5,8% da população brasileira sofre com depressão. E principalmente afeta as mulheres, né? Por mais que é o sintoma com todos os indivíduos, mas as mulheres têm um aumento maior, né? E aí, como conclusão, eu deixo para a minha colega Camília concluir o nosso trabalho, né? Exato. Muito bem, então, a conclusão, né, que a gente tem desse estudo que refere sobre a saúde mental de escolares e professores, né, reforçando que esse trabalho é parte de um trabalho maior, né, que investiga vários aspectos que interferem aí na questão da educação do pós-Covid. Nós podemos identificar, né, e falar da importância de a gente entender, né, a questão da depressão, da ansiedade, tanto que acontece, né, com escolares, quanto também com professores. É importante, né, a gente considerar, né, que a gente está passando por essa adaptação ainda, como eu mencionei, ainda não estamos no pós-Covid, porque a gente tem aí um outro momento, né? A gente está na esperança, né, de superar essa pandemia e voltar ao que a gente chama de normal, se é possível a gente voltar nessa questão do normal, e dizer que a pandemia, ela nos deixa, né, todos esses impactos, esses desafios, né, que estão presentes aí na área da educação, com esses trabalhadores, com esses, né, com toda a comunidade, e a gente sabe que isso reflete, né, na vida social, no desenvolvimento, né, das pessoas, da sociedade. Então, pensar que, a partir disso, né, a gente vai propor, né, de certa forma, enquanto instituição, já que esse projeto ele é um projeto financiado pelo Instituto BRF, ele é coordenado aqui pelo setor, aqui atrás vocês estão vendo aqui, ponto zero, o nome do nosso setor que coordena, né, esse projeto. A Profecult é a coordenadora, a professora Mariluce, a professora Carla é a nossa coordenadora geral, e eu faço parte, então, também, né, da equipe de professores que, né, realizamos esse projeto. Como eu disse, são mais de 15 professores envolvidos nessa investigação, cada um dentro de um recorte, né, desse projeto maior, e nos fica, né, esse desafio, esse esforço, né, das instituições, sejam governamentais, não governamentais, de se pensar a saúde como uma perspectiva integralizada, né?
de que estamos em sofrimento, né, as categorias, e é preciso pensar que a depressão, a ansiedade, o sofrimento psíquico, ele não deve ser banalizado, ele deve ser, sim, problematizado, né, e ter espaços de acolhimento, tratamento, né, para aqueles que estão com diagnóstico de depressão, né, como a prof. Marilúcia apresentou. A depressão já é, né, um diagnóstico que precisa ter intervenção clínica, psicológica, enfim, ansiedade também. E dessa maneira, né, nós agradecemos a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa tarde, dividindo essas inquietações, que são desses temas que nós trouxemos dessa realidade brasileira. Nos colocamos à disposição, Prof. Cuti, gostaria de finalizar também. Ela me chama de Prof. Cuti porque é o meu apelido, né? Mas agradeço, né, imensamente pelo momento. Acho que é riquíssimo esses momentos, né? Devemos sim trazer ações e resultados de outras investigações que só vão fortalecer as ações futuras, né? Então, agradeço a todos, né? E estamos à disposição para eventuais perguntas. Gracias. Excelente. Muchas gracias a ustedes, doctora Camila, doctora Marilucy. Ha sido una presentación con muchos datos, muchas informaciones. Me imagino que yo a medida, porque en algún momento me quedé sin señal para como que hacer algunas traducciones en el chat, por ejemplo, de explicar las edades de los alumnos que están en educación infantil, ensino fundamental y medio, como conocemos nosotras, porque tampoco soy experta en cómo están clasificados los años de estudios en México de la educación infantil, pero más o menos intenté traducir ahí en el chat y hice algunos apuntes que voy a compartir después, pero parto con la pregunta del doctor Mauricio. No sé, el doctor Mauricio, de hecho, si quiere puede abrir el micrófono. No sé si está acá o si está en Facebook, porque la Sara compartió en el chat. Por favor, sí. Doctor Mauricio. Muchas gracias, buen día y estuvo muy interesante todo lo que nos presentaron. Efectivamente, muchísima información, pero creo que en este momento también tenemos que buscar estos puntos en coincidencia en nuestra población latinoamericana e independientemente de estas diferencias que se ven en los ámbitos nacional o federal, municipal, privado, creo que para la emisión de políticas públicas en salud que fortalezcan la salud mental en los jóvenes y en los profesores, habrá que ver también estas capacidades que tuvieron o no de afrontar los problemas de salud mental. Y obviamente aquí yo les decía, seguramente hay variables que tendrán que ser analizadas o si ya las analizaron, que tiene que ver con recursos tecnológicos, con sueldo, quizá con recursos que pudiera tener, con dinero, con transporte, y entonces eso es muy importante porque además desafortunadamente no es nuestra primera pandemia en este siglo, sino y además tenemos que prepararnos para otros efectos como estos, ¿no? Entonces, muy interesante, muchas gracias. Y la pregunta era esa, o sea, ¿cuáles eran las variables que ustedes pudieron ya en este momento haber identificado? Podemos responder já, ok. Nosotros fizemos um estudo descritivo, pero que há possibilidade de los futuros estudos de fazer estudo usando como um teste, né, para analisar as variáveis dentre as perguntas, ok? E sim, é possível deduzir que as informações que lá desfasagem, que lá depressão e lá todo o estresse está relacionado com o não acesso às tecnologias, não acesso aos equipamentos, não acesso a domínio de tecnologia
de los estudiantes y de los maestros, pero que los estudiantes no se sentían motivados para estudiar la frente de la computadora, de la frente del celular. No había metodología activa para les chamarles atención, pero que se ficaban con miedo de la pandemia, de los se contaminar, de los morir, los familiares, así mismo, y la más tendo que dar conta de los estudios. Entonces, las relaciones de variables pueden estar así, conjugadas dentro de esta orden, más o menos así. No sé si respondo, pero que entendemos que nosotros no fizemos una análisis de variables, pero que hay en la literatura que esses são os indicadores que estão relacionados. É porque é bem isso, Sim, né, Camila? De como ele perguntou se a dificuldade dos problemas em geral, né, que a pandemia gerou, ou se é uma dificuldade de adaptação mesmo, assim, de algo que não era da rotina das escolas, né? Os professores não tinham essa utilização de recursos no cotidiano, né, de estar usando o computador, de estar fazendo... Também não. Os sinais, né, de internet, a conexão, tanto dos professores quanto dos alunos, né, tudo isso impactou diretamente o processo de aprendizado mesmo, né? E quando vocês mostram, principalmente essa maior incidência da ansiedade, né, nos grupos, por exemplo, de professores de educação infantil e da escola municipal, que também trabalham com os alunos mais novos, né? Essa dificuldade de prender a atenção dos alunos, né, com a aula remota, né? Então, assim, se a gente pensar numa aula para uma criança, os professores usam de recursos didáticos, usam, sei lá, bonecos, usam coisas ilustrativas para chamar a atenção da criança. E no modelo remoto com um computador, às vezes com uma conexão muito ruim, como trazer essa criança para estar atenta e ainda contar com a participação de um pai, de uma mãe, de um cuidador que esteja ali monitorando para que o aluno esteja atento, né? Porque, no sé si se me entiende, porque sé que hablo muy rápido en portugués, casi no puedo evitarlo, pero imagínense que enseñar a un niño que cuando está en clase, es un chico, una chica, está ahí jugando con su amigo, el maestro puede decir, oye, quédate callado, ponte atención en mí, pero se está allá en la pantalla, detrás de la pantalla, ¿cómo el profesor va a hacer que preste la atención si no hay alguien? Casi ha sido gol de Brasil, todavía no sale y unos gritos por acá. Pero esa dificultad yo creo que apunta más una ausencia de costumbre y este proceso de adaptación. Uno de los recursos tecnológicos, además de tener los recursos, porque imagínense, en el nivel municipal, está ahí la gente que asciende a la enseñanza pública y muchas veces son gente con ingresos más bajos que, bueno, quizás no tiene una computadora en su casa, quizás ni siquiera tiene señal Wi-Fi, tiene datos móviles nada más. Entonces, sí, yo creo que más que la estructura o la ausencia de la estructura que ha afectado el proceso de aprendizaje de los alumnos, y por consecuencia ha generado este proceso de enfermedad de la salud mental, sobre todo lo que es la ansiedad y la depressão. Sim, vou passar um fato, por exemplo, no município, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais, inclusive os professores, eles se comunicavam com as famílias por meio de WhatsApp, porque não existia a plataforma de ensino, e isso também gera um nível de ansiedade muito grande, porque numa sala de aula você atende um conjunto, e neste caso você passa a atender individual. O professor especialista, ele não tem uma turma de 25 alunos, né, 25, 30, ele tem várias turmas, e quando o atendimento passa a ser individual, tem o próprio tempo dele, o tempo que ele está em casa. Então, essa questão estrutural, ela afetou muito para desencadear esses níveis, tanto nível de ansiedade, né, como depressão. E fora o processo da cobrança de você
repassar isso, né, da cobrança da própria instituição de repassar os conteúdos, né? Então, teve todas essas questões também, essas variáveis. Ok. Ok. Sí. No sé si hay más preguntas, no veo en el chat, no sé si es porque yo quiero hacer como consideraciones, porque como dije, es un tema que me llama mucho la atención y que es importantísimo, está ahí lanzando la mirada para este problema. Alguien puso en el chat que el problema de la ansiedad y depresión es muy común en los adolescentes y que hace falta trabajar la prevención. Y yo he visto, por ejemplo, que en mi adolescencia, que no hace mucho, pero sí como, no sé, 15 años, más o menos, no era tan común de escuchar de casos de ansiedad, de depresión, o sea, en mi generación, en mi fase de adolescencia, eso después de, o sea, se ha agudizado con lo que es la pandemia, pero cada vez más se hace presente en el cotidiano de los jóvenes, aquí en Brasil, quizás sea igual en México, por lo comentario, eso de la ansiedad y de la depresión, de los problemas de orden de salud mental, en niños cada vez más chicos. Les comento que tengo una amiga que es profesora de educación infantil en nivel municipal aquí en mi ciudad, y eso es un dato empírico, no hay nada de investigación todavía, pero que ella siempre comenta de casos de automutilación de 9 a 11 años, o sea, muy chicos, y es como que me explota la mente pensar que cada vez más temprano se van enfermando de enfermedades que no eran comunes hace 20, 15 años, está así tan presente en la vida de los niños desde tan chicos. Entonces, de hecho, es necesario trabajar, investigar y construir políticas públicas que enfrenten a este problema. La doctora Camila comentó en su presentación de cómo acá en Brasil, me imagino que en México también haya iniciativas de lo que llamamos intersectorialidad, que es el diálogo entre las diferentes políticas y en este caso específico entre salud y educación, y de cómo trabajar la educación en salud. Es importantísimo, sea tanto llevar la salud hacia las escuelas, como hacer como que los escolares vayan a los servicios de salud, porque me parece que los niños van cuando son muy chiquitos, cuando están en fase de puericultura, después cuando crecen un poquito más y en la adolescencia se huyen de los servicios de salud, solo van ahí si están enfermos. O sea, no hay un trabajo de prevención, de promoción de salud en esta clase de edad, esta fase etaria. Me salió, me huyó de la mente la expresión de español. Y de otro lado, perdón, yo sé que hablo demasiado porque tenía todo aquí como anotado para que concluya y me los comente ustedes. Los profesores hace mucho en Brasil han tenido malas condiciones de trabajo. Es pensar que la renta media de un profesor de educación básica, de ensino medio, está como 2, 3 salarios mínimos, que en dólares, yo no soy buena con números, pero busqué en internet, está en más o menos, no llega a $700. O sea, son ingresos bajos, muy bajos. Además que con este proceso de empobrecimiento de la población acá en Brasil, que me imagino que también ha sido generado ese proceso de empobrecimiento en México, ¿cómo un profesor puede salir adelante con malas condiciones de trabajo, con bajos ingresos, con mala condición de vida? O sea, es completamente comprensible que se hayan enfermado. Y de hecho, los profesionales de educación están ahí siempre apuntando entre los primeros que tienen problemas de salud mental, incluso junto a los trabajadores de salud. Entonces, es muy complejo y muy difícil eso, y es muy necesario estudio como lo de ustedes. Ahora me callo, perdón por lo mucho que comenté, pero tenía ahí como apuntadas reflexiones.
Tainá, recordamos agora que tivemos duas experiências muito tristes no Brasil, que é o ataque em escolas. Uma, acá, cercana de Chapecó, de 40 quilômetros acá, onde um adolescente invadiu-se lá a escola, ele assassinou dois maestros e 5 niños. Ayer, né, não, essa semana não, em Espírito Santo, outro adolescente lá atacou a escola e lo matou, né, muitas vítimas, não? Então, isso, os reflexos da saúde mental, pero que não, né, havia muito pontual os casos de ataques na escola em Brasil, pero que agora está mais frequente. Assim, isso, infelizmente, é uma experiência americana, pero que está se chegando acá. Então, esse tema é muito preocupante, ¿no? Sí, por cierto, o sea, está con mucho ruido porque Brasil acaba de hacer un gol, pero volviendo a lo que estamos tratando, perdón, sí, es gravísimo. Yo aquí tratando de controlarme, pero sí, es muy, muy duro lo que está pasando acá en Brasil y tiene que ver con el proceso de armamento de la población, de los civiles. O sea, creo que antes de ayer, un chico de 16 años entró a una escuela y muy fuertemente armado, con pistolas que pertenecían a su padre, que es policía, y asesinó a 2 maestras ahí mismo en este lugar, y me parece que ya han confirmado 4 muertes más. 4 muertes más me parece que han confirmado entre alumnos y otra profesora. O sea, los problemas de salud mental adentro de las escuelas y además todo que es la enfermedad de forma general. Nuestra sociedad está enferma, de hecho, ¿no? Y cómo es peligroso cuando no se construye y se fortalece políticas públicas que enfrenten a estos problemas desde múltiples puntos, ¿no? Porque este joven de 16 años seguramente también era un escolar. Y pensar lo que puede haber generado en él este odio para estar en un espacio de escuela y asesinar a otras personas y después también tirar su vida, asesinarse a uno mismo, no me acuerdo, ya estoy nervioso pero por el partido, pero de hecho es muy duro lo que estamos viviendo acá, ¿no? De cómo es necesario enfocar en las escuelas y trabajar de manera fuerte en los espacios escolares, desde los alumnos a los profesores, a los asistentes. Si pensamos en la educación especial con niños con discapacidades, ahí vamos a entrar en otro rollo aún más complicado y difícil. Entonces, sí, es un momento muy crítico y por eso yo me vi tan entusiasmada por escuchar lo que han investigado ustedes allá, porque de hecho considero que es muy importante estudios desde esta mirada, ¿no? Y que sigan investigando y mirando otras variables, como apuntó el doctor Mauricio, que se necesita así lanzar una mirada más específica para entender quizás otros elementos que tienen que ver con el problema. Yo había pensado en 2 preguntas, no sé, me he perdido el chat, no veo en el chat otras preguntas mientras tanto. Una primera es, yo voy a leer en portugués, si alguien no me entiende, que me comente en chat e eu traduzco. Diante do incremento dos índices de depressão e ansiedade, tanto nos alunos quanto nos professores, vocês chegaram a avaliar ou ter alguma informação de como a rede de saúde mental de Chapecó se organizou para atender essa demanda? Vocês tiveram algum contato assim, de algo que foi feito, os CAPS, né, o CAPS-I, o CAPS transtorno, como se organizou nesse contexto da pandemia para estar absorvendo essa demanda que deve ter
sido muito aumentada, né? Olá, sim. Tainã, nós vamos agora, dia 14 de dezembro, nós vamos lançar o e-book com esses resultados e mais voltado a outros impactos também, voltado especificamente à educação, à aprendizagem, né? E nós vamos estar repassando a todas as instituições, e a partir daí, sim, a gente vai estar entrando em contato com essas instituições para ver ações, né? Inclusive, neste projeto, nós temos também a rede de interlocução de ensino, que vai ser lançada no dia 14, onde vai ser um meio que nós vamos estar em contato, universidade, escola, para estar auxiliando, né, com novas ações para essas defasagens, inclusive na saúde mental. A própria universidade tem projetos, né, para estarmos inseridos nas escolas estaduais, municipais, trabalhando esta questão da saúde mental por meio da própria psicologia. Então, são ações futuras, né, que a partir desses resultados. E, com certeza, o nosso estudo, nesse primeiro momento, foi só de identificar, mas é um estudo que nós temos várias variáveis para cruzar estatisticamente, né, e buscar outros resultados. Perfeito. Era justamente a minha outra pergunta, que era sobre os projetos de extensão, né? Mas aí eu acho que já está respondido, né? De que nas próximas fases, com certeza vai ter aí muitas outras questões para estar se discutindo, né? Acerca dessa problemática. É uma pesquisa que ela não tem como ficar engavetada, né? A partir de agora, com esses resultados, a gente tem que buscar ações, né? E dentro da universidade, com projetos de extensão, né? Sim. Perfeito. No sé si alguien más le gustaría comentar, hacer una pregunta. En el chat yo estoy como comentando del partido mientras apunto otras cuestiones, pero un otro dato que me llamó mucho la atención es de tener la mayor parte de los educadores mujeres, ¿no? Y mujeres que están ahí en su edad productiva, quizás también con niños chicos, ¿no? Porque imagina que una mujer entre los 37, 40, que era el promedio de edad, ahí en las básicas de la que apuntar ustedes, ya estoy toda con mi vocabulario confundido, pero con esta edad, me imagino que estas mujeres están también con sus chicos en edad escolar. Entonces, ¿cómo trabajar para enseñar a otros niños y adolescentes y también apoyar a sus propios hijos, además de todo lo que es el servicio doméstico? Porque cuando estamos trabajando, creo que todos en alguna medida hemos experimentado que cuando trabajamos desde nuestras casas, y en algún momento todos hemos tenido que quedar en casa y trabajar desde casa, lo que es el servicio doméstico también te llega. Los platos están ahí, si tú te levantas a tomar agua, ay no, y la carne que no me saqué del refrigerador, o sea, cómo también poder conciliar lo que es todo de actividad doméstica, además a las mujeres que tienen más a su cargo los servicios domésticos de forma más por la tradición machista que tenemos nosotros acá y también me imagino en México. O sea, es decir, la dificultad y cómo es comprensible entender que sí, que estas mujeres, estas profesoras están más ansiosas, imaginándose cómo van a hacer sus clases, planificar las clases, evaluar sus alumnos, cuidar y apoyar a los estudios de sus hijos, cuidar de los servicios domésticos, o sea, a un incremento de demanda que está ahí toda la vez en la mente y en el cotidiano de estas mujeres sobre todo, y por eso se hace más difícil y bueno, más comprensible que se hayan enfermado tantas y tantos también, sin desconsiderar a los hombres.
hay un comentario acá en el chat de... la doctora Sara nos ayuda con los comentarios de Facebook. María Luisa Ramos, saludos y felicitaciones a los organizadores, con las ponentes por la excelente información. Ana Pérez, felicidades, es un tema muy importante. Y Elizabeth Elosa Ramírez, efectivamente, la ansiedad y depresión en los maestros es preocupante, ya que fuimos obligados a cambiar y adoptarnos radicalmente al sistema virtual en nuestras instituciones y a continuar con la enseñanza, aprendizaje de nuestros alumnos. Exato. Exatamente. Exatamente o que tu comentaste, né? Nós outros se reinventamos, né? As mulheres, a jornada dupla, tripla, de ser maestra e ser madre, ¿no? Entonces, lo adoecimiento es más ainda, ¿no? Que la sobrecarga, etc. Exacto. Difícil. Ok. Esto. No sé si hay más preguntas. Lo que ha llegado al chat ha sido eso. Con el silencio les agradezco muchísimo, doctora Camila, doctora Marilucia, una vez más, ha sido genial escucharlas, ¿no? Y el partido sí está poco emocionante por lo que veo, está muteado, pero qué bueno poder tomar conocimiento de una investigación tan importante y que seguro tendrán en los próximos meses más cosas que compartir con nosotras, así que muchísimas gracias y yo me imagino que ahora el doctor Ezequiel va a compartir las constancias. Ahí está la constancia, la doctora Marilucy, que me imagino su apellido sea alemán, polonés, no sé porque soy incapaz de pronunciarlo, bueno, no intentaré, por su valiosa participación como ponente en el tema salud mental de escolares y profesionales de la educación en nuestro seminario internacional. Muchísimas gracias, doctora Marilucy, y también de la doctora Camila. Ahí está la doctora Camila Susana Fale, me imagino que sea así, Sí. también por su participación como ponente y muchísimas gracias a las dos, ha sido increíble y estoy muy agradecida de estar una vez más con este grupo que siempre ha generado tan buenos estudios, compartiendo muchísimas investigaciones, informaciones que nos han hecho reflexionar y buscar investigar aún más de los problemas que se han generado en estos medios de pandemia y que todavía, como comentaron las dos, no se terminó. Todavía seguimos en pandemia y nuevas fases, con nueva ola, nueva variante, pero ahí estamos. Muchas gracias y paso la palabra a la doctora, a ver qué. A la doctora Rosa Margarita, me imagino yo, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, doctoras. Le agradecemos las ponencias, tan excelentes ponencias de las doctoras que hoy participaron, así como le agradecemos la asistencia a todos aquellos que han estado pendientes de estas conferencias. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a los seminarios de este año, que va a ser sobre flujos migratorios, un problema prioritario, social y de salud en la región de Chiapas. Es muy interesante, el expositor es una persona con todas las credenciales académicas y de experiencia, sobre todo porque vive en lo que es la frontera sur con todo lo de Centroamérica, así que está viviendo en su propia vida lo que está pasando con la migración centroamericana y de otros países también. Él labora en Tapachula
Y bueno, están todos invitados a este próximo seminario. Les damos las gracias a todos y ahora le pasamos la palabra para que clausuren el seminario. No sé a quién le toca la palabra ahora. Doctor Ezequiel, adelante. Tu micrófono. Perdón. Sí, sería todo por el día de hoy. Agradecerles también a la doctora Camilia y Mariluce por su ponencia. Muchísimas gracias. Creo que compartimos prácticamente lo mismo, Brasil y México. E invitarlos al próximo seminario, que es dentro de 8 días, ¿sí? El próximo 5 de diciembre, a la misma hora, ¿no? Entonces, buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación.